E aqui eu trago também, que eu sempre falo isso muito lá na pós de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, eu trago este olhar também quando eu trabalho com as questões que envolvem, gente, disciplina só sobre dificuldade de aprendizagem. Você vai ter a disciplina, uma só sobre consciência fonológica, outra sobre dificuldade de aprendizagem, tá? Síndromes e transtornos, sobre TEA, sobre DI, altas habilidades, sobre TDAH, metodologias ativas. Aqui que eu queria entrar agora. Você vai ter como poder trabalhar com essas questões. E aqui eu trago um grande momento para a gente também refletir. Essa criança, ela tem uma dificuldade de aprendizagem ou ela é uma pessoa que está sendo refém de uma dificuldade de ensinagem? Nós também precisamos entender isso. Né? Se tratando da situação que nós estamos vivendo e que a gente veio de um período de que as crianças ficaram sem um grande movimento de estímulo, a gente sabe o quanto isso está atrasado e o quanto a gente precisa correr atrás diante disso. Então, muitas vezes, gerou dificuldade? Sim, mas muitas vezes é uma inabilidade que essa criança tem e que ela precisa ser trabalhada, que ela precisa ser estimulada. E como que a gente vê a dificuldade de aprendizagem? Caracteriza-se por um funcionamento abaixo do esperado, baixo rendimento, discrepância entre a aptidão e o rendimento dela, modelos baseados em processos nucleares, como habilidade de leitura, escrita e matemática, e não pode ser considerado uma via final comum, tá? E dificuldade de ensinagem? O que, que entra? Dificuldade de perceber o estilo de aprendizagem da criança. Se eu não entendo o estilo da minha criança aprender, eu vou ter, essa criança vai ter dificuldades e eu vou ter dificuldade de ensinar ela, tá? Integração do conhecimento com a prática educacional. Qual é a prática que é condizente com aquela necessidade? O olhar do educador frente ao estilo de aprender. Falar mais uma vez falando sobre isso, ó, as necessidades dessa criança, qual é a expectativa dela frente ao desenvolvimento, frente à faixa etária, frente ao desenvolvimento que ela necessita, quais são os pré-requisitos de conhecimento, de prontidão para o processo do aprender, tá? Quais são as informações que nós temos que levar, que nós temos que considerar, quais são os materiais, quais são os recursos, quais são as estratégias, quais são as possibilidades de envolvimento que nós precisamos ter em relação a essa criança. Então, isso, nós temos essa leitura. Se a gente não consegue responder essas perguntas, talvez nós estejamos falhando frente ao processo de aprender dessa criança. E aí, nós vamos ficar à mercê de uma situação e colocando, gente, né, a culpa toda na criança que ela não está aprendendo, tá? Então, nós precisamos, sim, identificar. A neuropsicopedagogia traz essa base teórica científica, ela traz recursos, ela traz situações. As nossas aulas na psicopedagogia, além de cada área, cada disciplina de deixar estar bem separada, são professores que trabalham muito tempo, que têm a prática condizente com cada área dessas, e que vão estar aprofundando o conhecimento e trazendo perspectivas de trabalho frente a cada área, a cada situação, tá? Trata-se de funções fundamentais para a aprendizagem, funções cognitivas, tá? Que permitem manter e manipular a informação, alterar ou inibir procedimentos quando necessário, agir em função de objetivos e atingir o pensar no pensar. Compreender efetivamente as ferramentas de mentes brilhantes e curiosas que permitem atingir a perfectibilidade e a excelência cognitiva. Mais uma vez, Fonseca contribuindo conosco. E ele diz isso muito, né? As funções cognitivas. O trabalho, então, a neuropsicopedagogia vai trabalhar em base também das funções cognitivas, de dar esse alicerce que vai garantir esse objetivo de pensar no pensar, de poder promover possibilidades e, literalmente,
proporcionar essa excelência cognitiva, tá? Gente, é muito importante este conhecimento, é muito importante a gente aprofundar essas bases, essas perspectivas, porque são autores que nos trazem isso, tá? Se você olhar o livro Dificuldade de Aprendizagem do Vitor Fonseca, que já está no material de vocês lá no Whats, vai estar no Telegram, está aqui na minha fala também, daqui a pouco eu envio uma fotinho dele aí, vocês vão ter ideia, tá? Ele vem com todo um comprometimento da informação e ele te dá ali um protocolo também para você saber se guiar, por onde começar. E para isso, gente, a gente precisa entender exatamente tanto desenvolvimento humano, nós precisamos entender perspectivas de aprendizagem, nós precisamos entender quais são as bases primordiais para o desenvolvimento. E quando eu falo de movimento, eu estou falando da área da psicomotricidade, que são áreas essenciais, que nem Valon fez a contribuição para nós ali que eu trouxe para vocês. Então a gente precisa entender, e aí a psicomotricidade também vai estar auxiliando neste processo, tá?